Bom dia, meus amores do sexto ano. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente segunda-feira, regada de muitas bênçãos, regada de muita paz, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Peço desculpas pela demora nos gabaritos na semana passada. Por motivo de saúde, eu não pude postar antes, tá bom? Então, está aqui a minha desculpa e vamos para a nossa aulinha, tá, meus amores? Nós vamos trabalhar, primeiramente, o livro de língua portuguesa. O livro de língua portuguesa, tá? Então, todo mundo vai pegar agora o livro de língua portuguesa. Tem que melhorar aqui essa... Pronto, melhorou? Então, meus amores, no livro de língua portuguesa, nós vamos para a página 178. 178. Pronomes. Nessa parte, eu vou logo para essa partezinha verde, tá, meus amores? Na página 178, eu vou logo para o quadro verde. Pronomes. O que são? São palavras que substituem, fazem referência ou acompanham substantivo e outras formas nominais, outros nomes. Então, como o próprio nome diz, pronome, ele vai substituir pronome para os nomes, né? Então, pronome já está com o próprio nome tabelado. Ele vai entrar na parte de substituição. Pode ser que faça referência, pode ser que acompanhe ou substitua o próprio nome. Por isso, é uma classe gramatical bem praticada, bem trabalhada e tem a função de substituir nomes. Por isso, nós classificamos esta classe como pronomes, tá bom? E aí, meus amores, vocês observam que aqui já tem uma atividade. Então, nós vamos bem aqui para a página 179, tá? A página 179. Então, em uma conversa, como a da tira em qualquer situação de comunicação, são 3 pessoas do discurso. Então, são 3 pessoas do discurso, 3 pessoas no momento da fala. Preste atenção. A primeira pessoa é a pessoa que fala. No caso, neste momento, eu estou falando, né? Então, eu. A primeira pessoa da fala, eu. Eu estou falando. A que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, tu. Então, a segunda pessoa do discurso, a segunda pessoa do discurso a segunda pessoa do discurso é a pessoa com quem se fala. Com quem se fala? Com tu. Tu. Eu, tu. Então, primeira pessoa, eu que falo. Segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa, de quem se fala? Ele ou ela. Então, no discurso, existe 3 pessoas. No discurso, na fala, existem 3 pessoas. A primeira pessoa é o eu. Quem fala? Eu estou falando nesse momento, né? Eu. A segunda pessoa é com quem a gente fala. Tu. É o tu. Eu, tu. O tu é a segunda pessoa do discurso. E a terceira pessoa é o ele ou ela, de quem se fala, tá? Observe os exemplos a seguir. Ela é uma criança de quem eu te falei ontem. Ela, pronome que indica a pessoa de quem se fala. Eu, pronome que indica a pessoa que fala. Então, na regrinha, meus amores, para não ficarem perdidos, observa o que a tia vai escalar agora, ó. Os pronomes pessoais são esses, né, ó.
Eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles e elas, certo? Então, nessa plataforma, nesses pronomes, nós temos a classificação do discurso, da fala. Quem é a primeira pessoa do discurso? Eu. O que é que eu faço? Eu falo. Eu é a pessoa quem fala. Depois nós temos o tu. A pessoa com quem se fala. Eu falo com você, o tu, certo? Ele e ela é a terceira pessoa do discurso, de quem nós falamos, de quem se fala, certo? Então, observe bem. Eu, tu, ele e ela. O eu, primeira pessoa do discurso. O tu, segunda pessoa do discurso. Ele e ela, terceira pessoa do discurso. Qual é a função do tu? Eu falo. Qual é a pensão? Do eu. Eu falo. Do tu, com quem eu falo agora. E ele e ela, de quem se fala. Nós já lhe enviamos as mensagens solicitadas. Nós, pronome que indica a pessoa que fala. Então, é do mesmo jeito, meus amores. O eu é a primeira pessoa que fala no singular, eu. Mas se nós falarmos juntos, nós estamos falando em conjunto no plural, não é isso? Então, nós é a primeira pessoa do discurso, porém no plural, certo? Vós, segunda pessoa do discurso, porém no plural. Eles e elas, terceira pessoa do discurso, porém no plural. Cada um tem sua função, tia Samila? Tem. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa com quem se fala, a terceira pessoa de quem se fala. No caso do singular, é o eu, a primeira pessoa do discurso. No caso do plural, é o nós. No caso do singular, é o tu. No caso do plural, é o vós. No caso do singular, ele e ela. No caso do plural, eles e elas. Ok? Agora veja, no esquema a seguir, alguns pronomes utilizados para se referir a cada pessoa do discurso. Primeira, segunda e terceira. É importante lembrar que os verbos e os demais dados da frase devem sempre concordar com a pessoa do discurso. Com certeza. O verbo ele é uma classe variável. Ele vai variar. Ele pode estar no plural, singular. Então, ele vai variar também de acordo com o pronome. Se o pronome está no singular, lá vem o verbo para o singular. Se o pronome está no plural, o verbo também estará no plural, ok? Se ele é variável, ele tem que concordar com o seu segmento. Primeira pessoa, indica quem fala. Segunda pessoa, indica com quem se fala. Terceira pessoa, indica de quem ou sobre o que se fala. Exemplos. Eu, me, nós, nos. Está lá na primeira pessoa. Oxe, tia Samila, a senhora acabou de falar uns e não falou outros. Nessa mistura que eu acabei de dizer, eu estou citando os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquos, que fazem parte do caso reto também. Então, quem são da primeira pessoa? O eu, o me, o nós, o nos, etc. Da segunda pessoa, nós temos o tu, vós, te, etc. O que é que você precisa entender? A tabela dos oblíquos. Por quê? Porque os oblíquos estão integrados ao caso reto, certo? E da terceira pessoa, indica de quem ou sobre o que se fala. Ela, eles, lhe, etc. Então, meus amores, vou resumir mais um pouquinho aqui. Pronomes são classes que podem substituir ou dar referência aos nomes. Como o próprio nome diz, pronomes. Então, ele vai substituir
ou referenciar um nome, ok? Aqui nós vamos tratar das pessoas do discurso. Para isso, vamos analisar a tabela do caso reto e caso oblíquo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. O eu e o nós são primeiras pessoas do discurso. O tu e o vós, segunda pessoa do discurso. O ele e o ela, o eles e o elas, terceira pessoa do discurso. O que faz a primeira pessoa do discurso? É quem fala. O que faz a segunda pessoa do discurso? Com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso, sobre quem ou sobre o que se fala. Vou fazer aqui um exemplo bem amador. Por exemplo, imagine que eu vou ter uma conversa nesse momento com a aluna Letícia. Eu vou explicar, você, Letícia, vai escutar e nós vamos falar do português. Então, eu falei, você escutou e nós falamos do português. Primeira pessoa, segunda pessoa, português, terceira pessoa. Falamos dele, ele, né? O português. Então, é isso que está marcando no discurso, ok? Então, a página vai até a 83. Na página 180, tem exatamente o que eu já acabei de falar. Tem a integração dos pronomes do caso reto com os pronomes do caso oblíquo. Tia Samila, quer dizer que um precisa do outro? Com certeza, porque um está ligado ao outro, tá? Pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda e terceira. Pronomes do caso reto, da primeira pessoa, o eu. E do caso oblíquo, me, mi, comigo. Da segunda pessoa, tu. E lá do caso oblíquo, te, ti, contigo. Na terceira pessoa, ele e ela. E no caso oblíquo, o, a, lhes, se, si, consigo. Lá na primeira pessoa do plural, nós. E do caso oblíquo, nos, conosco. Na segunda pessoa do plural, vós. E no caso oblíquo, vos, convosco. Na primeira pessoa do caso reto, na terceira pessoa do caso reto, eles e elas. E no caso oblíquo, o, as, lhes, se, si, consigo. Então, aí na página 180 também tem outra dica, na plaquinha verde. Os pronomes pessoais indicam as pessoas envolvidas em uma situação comunicativa. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural. E são classificados em pronomes pessoal do caso reto ou pronomes pessoais do caso oblíquo. Por isso, não se pode passar sem estudar o caso oblíquo. Vocês vão achar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque vocês estão mais acostumados a utilizarem os pronomes do caso reto. Porém, temos que ter a consciência de estudarmos todos os pronomes do caso oblíquo e aplicá-los corretamente em orações, frases e falas. Nós precisamos ter essa noção, essa oralidade com mais confiança, tá bom? Então, precisamos deles sim. Aí aqui, meus amores, nós acabamos de resumir sobre os pronomes do caso reto. E os oblíquos estão relacionados aos casos retos. Na página 181, nós temos os pronomes de tratamento. Como o próprio nome diz, é como nós vamos fazer referência a determinada pessoa. Vamos tratar, como nós precisamos tratar algumas pessoas. Por exemplo, muitas vezes vocês chegam para mim e dizem: tia, a senhora já corrigiu a prova? Então, vocês fizeram referência a mim com a palavra senhora, não é isso? Aí, muitas vezes eu digo: você já concluiu sua atividade? Então, ao invés de falar o seu nome, eu fiz uma referência usando a palavra você. Então, esses são os pronomes de tratamento. Como eu estou tratando, como eu estou chegando em você, como eu estou provocando esta fala.
esse discurso. Então, muitas vezes, vocês também falam assim: ei, vô, o senhor tem um dinheiro para me dar? Então, você está dando referência ao seu avô com a palavra senhor. Você está tratando o seu avô com a palavra senhor. Vó, a senhora tem um remédio para dor de cabeça? Então, você está tratando a sua vozinha com a palavra senhora. Então, o pronome de tratamento é como nós vamos tratar as pessoas, como é que nós vamos chegar para aquelas determinadas pessoas. Então, eu peço a vocês que caminhem bem para a página 181 e observem esse quadrinho vermelho antes de chegar no quadrinho verde, tá? Você eu utilizo para pessoas íntimas, né? Para o coleguinha, pessoa da mesma idade, pessoas conhecidas, que não sejam mais velhas, porque já perde o respeito com a palavra você. Então, você utiliza para as pessoas mais íntimas. Senhor e senhora, para pessoas mais velhas, ou quem queremos tratar com respeito e distanciamento. Então, muitas vezes, vocês usam a palavra senhor e senhora para as pessoas mais velhas e pessoas também que vocês querem tratar com certo respeito, não é isso? Vossa Alteza, para príncipes e duques. Vossa Excelência, altas autoridades do governo e das forças armadas. Então, autoridades do governo, essas autoridades mais altas. E as forças armadas nós chamamos de Vossa Excelência. Vossa Majestade, para reis e imperadores. Vossa Santidade, o Papa da Igreja Católica, né? Vossa Senhoria, não é senhorita. Senhorita é moça solteira. Senhoria é para autoridades em geral e tratamento cerimonioso. Então, não confunda senhoria com senhorita. Senhoritas são moças que ainda não se casaram. A senhorita tem aí um lenço para me emprestar? Então, indica uma pessoa, uma moça que ainda não se casou. E senhoria é autoridades em geral e tratamento cerimonioso, mais respeitoso, ok? Anote aí, na página 181, vamos lá. As palavras utilizadas para nos referirmos a uma terceira pessoa ou nos dirigirmos aos nossos interlocutores e com valor de pronome pessoal são conhecidos como pronomes de tratamento. Elas podem revelar o grau de intimidade entre os participantes, dependendo da situação de comunicação mais formal ou informal. Então, dependendo da situação, se ela for formal, uma ligação, uma interação que exige mais formalidade, mais respeito, nós vamos utilizar o pronome adequado. Se for aquele amigo mais íntimo, brincalhão, da sua idade, nós podemos usar uma linguagem menos formal, que é chamada de informal. No caso, você, né? Aí temos aí a página 182, uma atividade, e nós temos aí a página 183, que vai ser a última página dessa atividade. Na página 183, nós temos um outro quadrinho lá embaixo, e eu quero ir novamente para ele. O uso do pronome de tratamento pode revelar o tipo de relacionamento entre interlocutores. Uma relação de respeito pelo fato de haver entre eles diferença de idade e hierarquia, uma relação de desigualdade social e econômica pelo fato de os interlocutores pertencerem a classe distinta, etc. Os pronomes de tratamento cerimoniosos podem, às vezes, ser utilizados com a intenção de produzir um efeito de ironia. Então, gente, no caso dos pronomes de tratamento, vou frisar para vocês, então vai depender da situação em que os interlocutores estão. É um momento de intimidade, é um momento mais de liberdade, pode usar um pronome informal. Mas, se você vai se dirigir a uma autoridade,
que está com cargo elevado ou acima da sua idade, acima do seu cargo também, nós devemos utilizar o pronome adequado com mais formalidade, sempre buscando saber qual é o pronome adequado para aquela autoridade. No caso de dúvida, você pode estar pegando um quadrinho de pronomes de tratamento. Se você necessita fazer um ofício, uma carta, uma declaração para alguém que não é do seu convívio, que ocupa um cargo mais elevado, que você precisa usar uma formalidade maior, você precisa procurar um pronome adequado para preencher, para colocar na sua pauta, no seu papel, certo? Então é por isso que vocês não podem de forma alguma passar por esses pronomes sem conhecer e realmente compreendê-los, tá bom? Na gramática, nós também vamos ter os pronomes e o pronome de tratamento, que é o quê? A mesma explicação que eu repassei para vocês através do livro de língua portuguesa. Mas, quem quiser dar uma olhadinha nesta plaquinha, ó, eu gosto muito de trabalhar com plaquinhas porque eu não estou com o quadro, tá? Ó, para vocês verem. Tia Samira tem todos esses pronomes aí e a senhora só falou de 2 hoje. Hoje nós só estudamos os pessoais e os de tratamento. Mas olha o tanto de pronomes que temos para estudar. Tá vendo? Então, pronomes. Ó, vamos observar esta plaquinha direitinho. Então, pronomes, ó, são palavras que representam um substantivo, um nome sendo usado como termo, adjetivo ou oração inteira, com a função de nome ou que pode substituir. Quais são os tipos de pronomes? Nós temos muitos, mas nós estudamos somente 2 hoje. Nós temos os pronomes pessoais, que estudamos hoje. Nós temos os possessivos, estudaremos. Demonstrativos, estudaremos. Interrogativos, estudaremos. Relativos, estudaremos. Indefinidos, estudaremos. Reflexivo, estudaremos. E o tratamento, que também estudamos nesta aula. É isso? Observem aqui esta parte aqui, ó. Ó, essa aqui de baixo. Vamos observar essa de baixo. Pronome de tratamento. São aqueles que indicam um trato cortês ou informal, sempre concordam com o verbo, porque verbo é uma classe variável, e pode ser na terceira pessoa. Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Vossa Reverendíssima, Senhor, Senhora, você. Então, eles fazem referência à pessoa, né? Sempre concordando com o verbo ou pessoa, não é isso? Então, meus amores, vocês vão fazer na aula de hoje, vocês vão fazer o livro de língua portuguesa, um textinho que vai dar 176 até 177, depois a página 178 até a 183 do livro de língua portuguesa, tá? Essas 2 atividades, uma de texto e uma de pronome no livro de língua portuguesa. Depois vocês passarão para o livro de gramática, onde também tem sobre pronome, que é a página 182 até a 191. Depois, a página 192 até a 193.
que também é sobre pronome pessoal e pronome de tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas se a aulinha não foi satisfatória. Em caso de dúvida, entrem em contato novamente. Estou à disposição de vocês. Mas se desejarem, podem pesquisar em mais aulas na internet, em outras gramáticas. Estudem bastante e fico sempre à disposição de vocês. Tenham todos uma excelente semana. Receberei as atividades na sexta-feira, como de costume. Então, fiquem à vontade e façam sem pressa. Fiquem com Deus.